Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos analisar os comentários de Rodrigo Moita de Deus e Raquel Varela, finalmente é o último, sobre as autárquicas e o plano de paz para Gaza. Como sempre, a Raquel Varela não desilude nos seus comentários totalmente de extrema-esquerda, mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal, é grátis, e estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores, muito obrigado, e coloca um gosto, se achares interessante partilha e comenta. Estarem connosco. Dois temas que vamos falar hoje, as autárquicas e depois o cessar-fogo para Gaza. Raquel, começamos pelas autárquicas, são já no domingo, com uma grande incerteza ainda para Lisboa e Porto. Sem dúvida. Alexandre, se tu me permites uma nota introdutória muito rápida, eu hoje vou-me despedir da RTP, na qual estou há 11 anos. A nova direção decidiu que eu não vou continuar como comentadora. Finalmente é o último comentário da Raquel. Infelizmente andou 11 anos a receber do dinheiro dos portugueses para andar a divulgar ideologias comunistas. Já fiquei fã da nova direção. Finalmente alguém viu que ideologias comunistas já não servem no século XXI. É uma opinião, eu discordo dela não por mim, porque eu não acho que ninguém seja insubstituível, mas acho que nós cada vez temos menos uma diversidade e um mosaico de opiniões, e ele é muito importante no serviço público, mas acima de tudo eu quero dar um abraço muito grande a quem na RTP me convidou e apoiou ao longo destes 11 anos e aos milhares de pessoas que foram muito ternurentas e carinhosas comigo neste tempo longo e, evidentemente, desejar o maior sucesso. Eu também ficava triste e chateado se me despedissem do emprego, onde, por mais incompetente que fosse, pagavam-me sempre ao fim do mês. Agora tenho de ir trabalhar como as outras pessoas, é uma chatice. Deus a guie. Bom, sobre as autárquicas, eu acho que há várias coisas aqui a dizer. A primeira delas fala-se muito de uma eleição cuja proximidade com os eleitores é a única. E nós temos dezenas de candidatos que as pessoas nunca viram na vida, a não ser na televisão. Fala-se da centralidade destas eleições e nós temos que perguntar que meios é que têm as autarquias, em particular também as juntas de freguesia, para levar a cabo seja que políticas forem. Não por acaso o peso do Estado, do Governo e dos candidatos nacionais é completamente dominante nestas eleições, porque a dependência das autarquias face às políticas governamentais é muito dominante. E depois eu acho que a questão de fundo é que as cidades mais importantes, as casas passaram a ser cotadas em bolsa. Não são as cidades não estão desenhadas para nós habitarmos, para nós convivermos, para nós trabalharmos. Eu própria atravesso sempre de bicicleta a Lisboa para ir dar aulas e tenho que atravessar magotes de turistas, alojamentos locais, lixo, porque quer dizer, tudo isso faz parte de uma cidade que está cotada na bolsa a nível mundial. Isto é um território pequenino e está toda a gente por aí a comprar pedaços de casa, seja para vender, seja para arrendar. E eu penso que esse é o grande elefante na sala destas eleições, porque no toda domingo a quem gente... vota vão ser os lisboetas e não os é só, cidadãos do Porto, neste ou seja, momento é terá muito Lisboa, efeito Porto, nessa Algarve, Madeira. Machico, na Madeira, tem casas a 200, 300 mil euros, mas sim ter dois. Quer dizer, é por todo o lado se vê isto. Tirando zonas muito pequenas na fronteira com Espanha, na Raia, no centro, enfim, no interior norte, nós neste momento temos uma devastação do ponto de vista, e isso implica com tudo, porque isso são os médicos que não encontram lugar para trabalhar, são os professores, somos nós, são os nossos filhos, é evidentemente a imigração dos que cá querem ficar e não conseguem, dos que vêm para cá trabalhar. Isso é tudo muito verdade, só é pena não estar a enquadrar essa verdade. Tinha de dizer que tudo isso aconteceu, infelizmente, porque tivemos um governo de esquerda durante 8 anos, por acaso apoiado pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda. Este é o resultado das políticas de esquerda. Piorar a vida de todas as pessoas. Sempre foi e sempre será. E que têm que ser respeitados com todos os direitos e que são lançados em situações absolutamente degradantes. Portanto, eu acho que esta questão da habitação vai ser a grande questão, é a questão central. Agora, eu acho que nestas eleições foram muito marcadas, evidentemente, por tudo, não só
a tragédia e o crime, para mim, do elevador da Glória como crime político. Estou a falar crime no sentido de se houve crime ou não, isso é uma questão jurídica. Estou a dizer crime do ponto de vista político. Como é que se permite uma coisa destas no século XXI? Com tudo aquilo que sabemos até hoje, realmente é impensável como é que no século XXI alguém como António Costa e Fernando Medina conseguiram fazer todas aquelas alterações aos contratos para valores muito mais baixos com o apoio do Presidente das Carris. E depois de todo digamos assim, as consequências sórdidas que continuaram e estão aí, que nem as famílias foram decentemente acompanhadas. Aliás, as indenizações vão ser pagas de acordo com o rendimento de cada um. Quer dizer, isto não era uma coisa para uma Câmara, para um Estado se chegar à frente e imediatamente garantir as indenizações idênticas. Isto é uma tragédia de uma dimensão, é a face também da cidade, isso é muito importante. Eu acho que a combinação trágica da chamada lei dos solos com esta nova lei dos 2.300 euros para arrendar, que é de facto atrair os fundos imobiliários ao mercado de arrendamento. Raquel, lá pelos apoios serem até 2.300 euros, não quer dizer que todos os fundos imobiliários vão arrendar as casas por esse valor, até porque não existe procura suficiente para isso acontecer. O que o Governo quer, e bem, é que existam mais casas para arrendar para as pessoas poderem arrendar. Não esteja a querer influenciar as pessoas a dizer que as casas vão ser todas a 2.300 euros, porque é uma tremenda mentira. Eu, particularmente, voto no Conselho de Oeiras. Toda a gente acha imensa graça ao Isaltino, porque a infantilização da sociedade portuguesa por falta de uma esfera pública densa é enorme, e toda a gente gosta muito porque o Isaltino anuncia restaurantes todos os dias acho que é no Instagram ou no TikTok, já não sei qual é. É verdade que o Isaltino faz isso tudo, mas também é verdade que transformou o Concelho de Oeiras num dos melhores do país. É o concelho onde mais jovens vivem e com melhor qualidade de vida. A Raquel está num país livre, pode sair de Oeiras e ir para Loures, que é do Partido Socialista e foi muitos anos do Partido Comunista. Ou para a Amadora, que é onde a Raquel se dá muito bem, mas não escolheu ir para lá viver. Ninguém a obriga a viver em Oeiras. Até porque Oeiras é só para pessoas ricas e uma comunista como a Raquel nem devia de estar num concelho assim. E o que se passa é que Oeiras é o terreno privilegiado da construção em altura e da entrega de solos, dos poucos solos férteis que nós temos, do ponto de vista agrícola, etc., para mais casas, para se vender a rendas moderadas de 2.300 euros. Portanto, depois esta senhora não percebe porque é que foi dispensada pela nova Direção de Informação. Ela está a enganar os portugueses com a afirmação que fez. O apoio às rendas moderadas é até aos 2.300 euros. Isso não obriga que as rendas sejam todas de 2.300 euros, e uma professora universitária sabe muito bem isso. É intencional tentar enganar quem está a ouvir, e isso é algo feito com muita má-fé só para fazer propaganda à ideologia comunista. O país é uma agência imobiliária, essa questão, isto não é uma metáfora trágica, isto é a farsa no meio desta tragédia. Vai ser este tema da habitação decisivo nestas eleições e é um teste maior do que o esperado para PSD e PS? É um teste, sobretudo, para o Partido Socialista, não é? O PSD está no poder, é a vantagem. O PS tem ainda o palco das câmaras municipais. Na eventualidade disso acontecer, não é um problema maior para... Há uma vantagem enorme ter um candidato como Carlos Moedas, É que se ele perder, é dele a derrota, não é do PSD. Estou a ser muito cínico, olhando à volta. Se ele perder as eleições em Lisboa, será um problema do Carlos Moedas e não do PSD. Até porque se nós acompanharmos as sondagens, vale o que vale e valerá até domingo, se acompanharmos as sondagens, os resultados da eleição de Leitão são basicamente estáveis, nos 35%, 36%. Portanto, o que não é estável, de facto, é a capacidade de mobilização de Carlos Moedas e que precisa de fazer essa mobilização para ir. Espero bem que os lisboetas se recordem da incompetente que foi a Alexandra Leitão no governo e se lembrem bem da coligação que existe entre o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Dois radicais de esquerda que tentam mostrar-se moderados. Para ir até domingo com uma hipótese de vencer. Mas há uma série de coisas que nós não sabemos nestas eleições, há outras que já conseguimos saber. Estamos a discutir Lisboa, Porto, Braga, Évora, Setúbal, Sintra, Aveiro, Coimbra, tudo é incógnitas, que é assim uma espécie de novidade. O que é que nós sabemos destes casos? É que estamos a fazer prognósticos para grandes corridas a três, por causa do maior partido da oposição, e onde vemos corridas a três, vemos em Braga, não está lá o Chega,
Não é? Vemos em Évora, é uma corrida a 3, não está lá o Chega. Não é? Em Setúbal não está lá o Chega. O Chega aparece nas grandes cidades, no ranking das maiores cidades, aparece em Sintra, a tentar disputar, mesmo assim mais longe. E porquê? Eram os dados que eu gostava de vos trazer. De onde é que esta incerteza toda vem? Em 2002 fizeram-se vários estudos pós-eleitorais sobre a caracterização do eleitorado e fizeram a caracterização do eleitorado mais jovem, dos 18 até aos 34 anos. E nessa altura o PSD e o PS dominavam, 29% e 27%, com o PSD com ligeira vantagem, portanto, entre o eleitorado mais novo, e depois vinha o Bloco de Esquerda com 8%. Em 2025, julgo que é o ISCTE que faz este estudo, no mesmo eleitorado, entre os jovens, temos a AD à frente, com um bocadinho menos do que tinha tido em 2022, e depois aparece o Chega, aparece o PS em terceiro lugar e aparece a IEL muito próxima do PS. Isto significa o quê? Ou quais são as conclusões que nós podemos tirar? Porque a janela temporal são 3 anos, o que quer dizer que existe uma enorme mobilidade de votos neste eleitorado, ou seja, eu tão depressa voto Bloco de Esquerda como a seguir voto Chega, parece uma enormidade aquilo que eu estou a dizer, mas a lealdade partidária é muito menor entre o eleitorado jovem e o tempo de decisão parece ser cada vez mais tardio, o que bate certo com o elevado número de indecisos. Nós estamos a falar aqui de 20% do eleitorado, portanto vai decidir muitas eleições, e muito abstencionista, ou com tradições abstencionistas. São estes jovens senhores e senhoras que vão decidir grande parte destas eleições autárquicas e sem lealdade partidária. Quando antigamente olhávamos para o Centrão e sabíamos que está ali 5, 8% de eleitorado flutuante que decide as eleições entre um PSD e um PS, de repente temos um eleitorado flutuante que não decide as eleições entre PSD e PS, porque tão depressa vota IEL como a seguir está a votar livre. E achas que isso vai beneficiar quem nestas eleições? A tendência será beneficiar o centro-direita. A tendência, ou seja, o histórico, se olharmos para o histórico, diria, é centro-direita, é eleitorado que normalmente foge para partidos de centro-direita. Mas isto é uma tendência, com base em dados históricos, não nos garante que amanhã não será um dia diferente. O PS, com Pedro Nuno Santos, estava perfeitamente alertado para esta matéria e tentou fazer um rejuvenescimento do seu eleitorado, que objetivamente não resultou, pelo resultado das legislativas. Não resultou. Não resultou, e ainda bem, mas também era fácil de entender porque é que não resultou. Se Pedro Nuno Santos se juntou à extrema-esquerda, era difícil que os jovens, quando todo o mundo está à direita, era difícil que fossem votar numa extrema-esquerda. Espero que os jovens de Lisboa não se esqueçam disso. Mas isto é uma tendência, veremos se vai manter no domingo, mas atenção, o comportamento em autárquicas depende muito mais das pessoas do que propriamente dos partidos, dos candidatos, do que dos partidos. São 308 câmaras, são 308 campanhas, 308 realidades diferentes que nós aqui na televisão, pronto, às vezes conseguimos analisar 10, 15, sim, mas são 308 cenários completamente diferentes, mas de facto este eleitorado tem um comportamento um pouco atípico e a abstenção é muito maior em autárquicas que em legislativas. Vamos ver o que é que acontece no domingo. Raquel, sobre o cessar-fogo, outro tema aqui para análise esta noite, é um primeiro passo positivo, pouco se sabe do passo seguinte. Exatamente. Quer dizer, o passo positivo de que parem bombas e que não pararam com o cessar-fogo, mas parar este horror, já houve notícias hoje de bombas terem caído, já depois do cessar-fogo. Agora, que pare este horror, que parem as bombas todas, isso evidentemente não pode ser visto por ninguém, a não ser com... não é felicidade, porque ninguém pode ficar feliz, mas é com um alívio, com uma sensação, ninguém pode ficar feliz no meio do horror, não é? Eu costumo dizer que em relação à Segunda Guerra Mundial, onde morreram 80 milhões de pessoas, portanto é a maior tragédia da humanidade, não há vencedores nem vencidos, quando morrem 80 milhões de pessoas. Aqui também não há vencedores nem vencidos, porque o horror que a gente assistiu é... Numa guerra perdem sempre os dois lados, mas como na Segunda Guerra Mundial, temos de parar os terroristas tal e qual como Israel teve de parar os terroristas. Temos todos muita pena de quem morreu, mas não existia outra forma de ser feito. Se todo o mundo desenvolvido se tivesse juntado a Israel para destruir os terroristas, talvez não existissem tantas mortes. Mas a esquerda, e a esquerda radical em todo o mundo, quis lutar foi contra Israel. Foi o que deu. Mas pronto, o parar das bombas, o parar das mortes, isso. Agora, isto não é um acordo de paz, isto é um ultimato de Trump ao Hamas e uma aparente
a rendição do Hamas. Agora, o que terá acontecido é que Trump ameaçou o Qatar, os Emirados Árabes, etc., e este o Hamas, e para obrigar a negociar, não é negociar, porque se é um ultimato não é uma negociação. Não se negocia com terroristas. Uma professora universitária devia de saber isto muito bem. Se negociamos com terroristas, damos asas a que existam cada vez mais terroristas para tentar obter um objetivo. O mundo desenvolvido não pode permitir a existência de terroristas, por mais que a esquerda e a esquerda radical os queiram. Porquê? Porque se os acordos de Oslo consagraram de facto a impossibilidade do Estado palestiniano, porque a solução dos dois Estados foi isso que o colocou em cima da mesa, eu sempre fui a favor de um único Estado democrático, onde todas as religiões pudessem conviver, e acho que essa aliás, acho que a história neste momento provou essa solução como a única realista. Isso era no mundo perfeito. Não sei se já percebeu que a única democracia que existe naquela religião é a de Israel, aquela que está sempre contra e sempre a dizer mal. Todos os outros são ditadores ou terroristas. Este acordo consagra o fim do povo palestiniano, é disso que se trata, porque as forças armadas israelitas, que hoje, aliás, um dirigente do Partido Verde britânico pediu que fossem declaradas uma organização terrorista, coisa que eu subscrevo inteiramente, o que temos assistido não é nada a não ser puro terror, continuam a ocupar o território, não há, o princípio da autodeterminação é uma coisa vaga, sem nenhuma data, sem nenhuma decisão, sem nenhuma capacidade do povo decidir quem é que são os seus dirigentes, e portanto isto é agora, a grande incógnita que eu acho que está aqui, primeiro eu acho que aconteceu uma coisa muito importante, que até penso que foi Alexandre Lucas Coelho que escreveu num artigo muito bem escrito, o sionismo morreu, ou seja, o sionismo é a ideia, a maioria dos judeus nem sequer é sionista, há judeus em todo o mundo, há muitos judeus, mas a ideia de que há um Estado-nação judeu, essa ideia morreu ao final destes 2 anos de genocídio, que já não são só limpeza étnica. Limpeza étnica e genocídio de quem? Um genocídio e uma limpeza étnica onde morreram 4% da população. É isso que consideram genocídio? É triste nunca ter condenado o ataque do Hamas contra Israel, que essa é que é a causa de toda esta guerra. Todos os esforços deviam de ser contra o Hamas, mas a esquerda continua a atacar Israel. E a segunda questão é o que é que vai acontecer daqui para a frente, porque como é que os povos árabes vão olhar esta desistência absoluta dos palestinianos terem autodeterminação? Como é que os próprios palestinianos vão olhar isto? E como é que a resistência mundial que se criou, que foi absolutamente inédita, eu disse-o aqui há 1 ano e meio, dizendo que talvez nós estivéssemos perante um movimento semelhante ao ou da luta contra a guerra do Vietnã, e agora não tenho dúvidas nenhumas disso. Aliás, eu acho que esta sacada de Trump, esta rapidez de Trump está intimamente ligada não só às flotilhas, às manifestações, Eu lembro que o governo britânico tentou proibir uma organização que é o Palestine Action, e ainda ontem estavam 1000 pessoas em frente a um museu em Londres apoiando essa organização e já não os conseguiram prender, porque os manifestantes são muito mais do que o que eles conseguem prender. Mas, sobretudo, a questão das greves. Ou seja, quando isto atingiu o centro da produção, nomeadamente, por exemplo, a semana passada, o Sindicato Europeu dos Estivadores reuniu-se a dizer que iam propor um bloqueio a Gaza. Isto significa que para a Europa toda, virtualmente, porque nós estamos a falar do comércio de esportes. Se o quiserem podem-no fazer. E, portanto, eu acho que isto tudo, os estudantes, aliás, isto começou pelos estudantes, e o paralelo com movimentos como a Maio de 68... A maior pressão internacional levou a isto? Sim, maior pressão internacional não, eu acho que os Estados, na sua maioria... Bem, internacional aqui em Espanha, nesse sentido que estavas a referir. Em Espanha, aqui, foram um bocadinho mais decentes, há 2 ou 3 Estados um bocadinho menos indecentes. Infelizmente, as pessoas que pensam como a Raquel andam todas trocadas do cérebro. Contra o ataque terrorista que o Hamas fez a Israel, nunca se pronunciaram nem fizeram manifestações. Israel tenta destruir terroristas e recuperar reféns que estão há 2 anos na posse de terroristas, e as manifestações são contra Israel. Como é que isto é possível vindo de pessoas com estudos?
Ficamos impávidos e serenos com ataques terroristas e revoltamo-nos quando democracias querem destruir terroristas. Esta esquerda anda toda de cabeça perdida. Mas eu acho que a pressão foi realmente uma pressão de baixo. E acho que se criou ali outra coisa muito importante para mim. Esta onda que nós estamos a viver da extrema-direita e do neofascismo no mundo, que chegou a Portugal pelo Chega e outros partidos, tem muitas matizes. Há os mais liberais, os mais a favor da intervenção do Estado, quando querem são contra as greves, quando não querem fingir apoiar os trabalhadores. Aqui a demagogia serve para tudo. Mas há há uma linha vermelha que aconteceu no mundo, sem dúvida alguma. Não há uma única organização fascista e de extrema-direita que não esteja ao lado do Estado de Israel. E que conclusão tira disso? É porque também não há ninguém de esquerda ou de extrema-esquerda que não esteja ao lado dos terroristas. Felizmente, eu prefiro estar ao lado de democracias do que ao lado de terroristas, mas se calhar só sou eu. E essa foi uma linha divisória civilizatória e humanista que marca, evidentemente, quem está ao lado do genocídio e quem está contra o genocídio. Rodrigo, foi um passo significativo e importante. É um acordo de cessar-fogo. 2 anos depois, portanto, não há nada mais importante. E achas que vai durar? Nós estivemos tão entretidos com a discussão sobre a flotilha que nos passou ao lado as negociações de um acordo de paz. Infelizmente, a comunicação social atribuiu mais importância à flotilha e à chegada de quem quis ir fazer um cruzeiro no Mediterrâneo do que ao acordo de paz que acabava com uma guerra de 2 anos. É triste isto acontecer no século XXI, mas é realidade. Que era aquilo que toda a gente supostamente estaria a lutar para conseguir. Uma nota também tristemente irónica, que é a forma como a União Europeia e as Nações Unidas ficam de fora deste acordo. Ou seja, os principais doadores para a Palestina são excluídos de qualquer tipo de negociações porque não interessam, objetivamente, ou porque são parciais ou porque simplesmente não têm voz nem autoridade. O que é que torna este acordo possível? São tudo coisas que nós não gostamos. Primeiro, os terroristas não terem sítio para onde fugir, é o famoso bloqueio. Não é? Segundo, Israel ter tido a coragem de ter boots on the ground, tropas no terreno, sacrificar a vida dos seus soldados, invadindo, por exemplo, a cidade de Gaza, mas e não só, estarem disponíveis para tudo para terminar a missão, inclusivamente bombardear outros países, o que cria uma pressão monumental, e depois ter uma administração norte-americana que não foi no coro emocional. Portanto, que soube ser racional até ao fim e obrigar, como a Raquel bem disse, um grupo terrorista a render-se. Que era aquilo que era necessário fazer desde o princípio. Eu não disse que era um grupo terrorista, eu disse que o Hamas é um grupo de resistência que usa o terror como outro. Eu disse que Israel é um Estado terrorista. Não é preciso dizer que o Hamas é um grupo terrorista. Israel é um Estado terrorista. Todos dizem que o Hamas é um grupo terrorista. É claro que para a Raquel, o Hamas não é terrorista. Então todos nós vimos as imagens de como eles tratam as mulheres e as pessoas que eles sequestraram. São uns amores, até deviam receber, era um prémio Nobel da Paz, por tanto carinho que eles transmitem a quem sequestram. Esta mulher está toda queimadinha do cérebro. E, portanto, não é classificado como tal. O que é que este acordo também tem de bom? Afasta a extrema-direita do processo decisório dentro de Israel. Portanto, estão excluídos à partida porque o governo Netanyahu passa a estar suportado pelo centro-esquerda, o que é uma coisa boa, mas deixa duas inquietações. Será mesmo possível desarmar o Hamas e afastá-lo da governação de Gaza, que era um dos segundos ou terceiros objetivos desta operação militar, não é? Que é tirar as armas aos terroristas e tirá-los do poder? É possível garantir que aqueles 2 milhões de pessoas conseguem viver em liberdade e fora do jugo daqueles senhores? E a segunda, ou a terceira questão, é de facto o que é que vai acontecer à Cisjordânia? O que é que acontece a questões como o Colonato? Porque o acordo de paz, lá está, é limitado para a faixa de Gaza. E, portanto, toda a questão da Cisjordânia, toda a questão dos Colonatos fica inteligentemente de fora deste acordo para depois se tratar diretamente com a autoridade palestiniana. E essa é uma questão. No final do dia, nós vimos como deu mau resultado tentar institucionalizar o Hamas. A falta de pressão internacional sobre o Hamas, existiu mais pressão internacional sobre Israel do que sobre o Hamas, fez inevitavelmente prolongar o conflito. Inevitavelmente prolongou o conflito, desnecessariamente. A pressão devia ter estado desde o início em cima daquilo que é um grupo terrorista e considerado como tal. Ponto. Isso parece básico, mas infelizmente para os alucinados da esquerda parece uma coisa do outro mundo.
Se os países desenvolvidos se tivessem unido para destruir o Hamas, tinha morrido muito menos gente. Os alucinados de esquerda agora estão muito preocupados com as pessoas que morreram quando, na altura, não quiseram apoiar a destruição do Hamas rapidamente. São os verdadeiros humanistas a apoiar terroristas. Queria dizer uma nota rápida sobre uma questão muito rápida. Um grupo terrorista, um Estado Muito democrático, rápida. só podia dar a Eu geneira. queria dizer uma nota muito rápida sobre a questão do grupo de terrorismo. Os grupos, 10 segundos, Raquel, o terror foi usado na Segunda Guerra Mundial pela resistência antinazi, o terror foi utilizado na guerra... A utilização do terror é, infelizmente, parte das guerras de ocupação e das guerras de resistência. A diferença aqui, fundamental, é que o Hamas tem rockets e Israel tem bomba atómica. E o que é engraçado é que Israel com bombas atómicas não atacou o Hamas e o Hamas com rockets vai atacar alguém com bombas atómicas. É engraçado como a Raquel tenta justificar terroristas a atacar países democráticos. Ainda por cima a justificação é ridícula e sem nexo nenhum. Fica-lhe bem esta despedida de comentários na RTP. Israel é uma força ocupante, o Hamas é uma força de resistência contra a ocupação. Essa é a linha divisória que nos separa do grande terrorismo, com bombas atómicas de Estados a apoiá-los legalmente, e daqueles que resistem com o que podem. Essa é a questão fundamental. O branqueamento de um grupo e, portanto, terrorista o branqueamento tem de um sempre Estado terrorista e a aceitação de um genocídio é que é... Vou ter que terminar, vou ter que agradecer, tenho que agradecer aos dois por este Muito tempo que também obrigada, tivemos aqui Oscar. no 360, foi sempre Muito um obrigada. gosto. Obrigado e boa noite. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, felizmente a direção de informação da RTP conseguiu perceber que a Raquel só fazia propaganda comunista. Demoraram 11 anos a perceber isso, mas finalmente abriram os olhos. Até mesmo o último comentário que ela faz na televisão é de uma pessoa alucinada e com um cérebro todo queimadinho. Justificar terroristas da maneira que ela faz não tem explicação. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.